Olá, saudações literárias. Muitos já devem ter notado aquele fenômeno de mulheres que assinam com iniciais os seus livros, com nomes dúbios, ou usam até pseudônimos. Isso no passado foi mais comum, pseudônimos masculinos para assinar as suas obras. Algumas sequer fizeram isso, não assinaram seus livros. E é disso que eu vou falar hoje e numa série que eu pretendo fazer para resgatar essas mulheres que em algum momento, essas autoras, deixaram de se lançar como escritoras publicamente, apresentaram suas obras que fizeram mais ou menos sucesso, mas durante muito tempo foram desconhecidas enquanto autoras. Por quê? Porque não se esperava de uma mulher, muitas vezes por isso, um comportamento como esse, escrever, né? Porque se esperava que a mulher cumprisse apenas as funções pré-determinadas pela sociedade em determinados períodos, né? Cuidar da casa, das crianças, ou até por proteção, para que elas não sofressem, primeiro, uma rejeição pelo fato de estar cometendo essa ousadia, ou para que a obra fosse lida e reconhecida. O fato de ser assinada por um homem aumentava a possibilidade disso acontecer. Então, eu vou começar por uma figura de grande destaque na literatura brasileira, que é a Maria Firmina dos Reis. Ela lançou em 1859 esse livro, Úrsula, e assinou apenas como uma maranhense. Pelo menos ela se assumiu mulher ao lançar o livro, mas ocultou a sua verdadeira identidade. O fato é que o Brasil ainda vivia em regime de escravidão. Escravizar pessoas era legal no país, no ano em que esse livro foi lançado, ainda durante alguns anos. E Maria Firmina, além de tudo, mulher, era negra. Ela nasceu na ilha de São Luís, no Maranhão, filha de mãe branca e um pai negro, e ainda foi registrada com o nome de um pai ilegítimo. Ela tinha todas as condições para ser rejeitada enquanto autora de um livro. Com 5 anos de idade, ela foi morar com uma tia que tinha uma condição de vida um pouco melhor. E mais do que isso, ela passou a ter contato com parentes que tinham envolvimento com cultura e com o ensino. E aí Maria Firmina tomou grande gosto pelo livro, pelas leituras, pelo estudo. Consequência, com 22 anos de idade, ela se tornou a primeira mulher aprovada num concurso público para ser professora primária no Maranhão. Ela conquistou esse direito de exercer esse cargo num concurso público. E aí o ativismo anti-escravagista dela já se manifestou, porque havia uma honraria nesse caso de que ela fosse transportada num palanque através da cidade de São Luís, pelas ruas de São Luís. E quem carregava esse palanque? Homens escravizados. Ela rejeitou esse privilégio grotesco. De qualquer maneira, era um desafio enorme para uma mulher, especialmente uma mulher negra, expressar a sua opinião sobre a escravidão, que, lembrando, era legal naquele momento no país. Só que ela havia conquistado respeito como professora e foi o que abriu espaço para ela escrever e conseguir lançar Úrsula. Conseguiu isso, que enorme desafio, mas não ao ponto de assinar a obra. Ela assinou como uma maranhense. O que é
Úrsula, né? É um romance até de estrutura bastante simples, mas está impregnado dessa experiência de Maria Firmina, que não chegou a ser escravizada, mas conhecia naturalmente muito bem o assunto. Então tem um vilão, né? Fernando, que é um senhor de escravos muito cruel, e tem outra personagem muito importante, que é a mãe Susana, a velha Susana. Existem outros personagens na história, inclusive Úrsula, que dá título ao livro, mas a velha Susana, ela traz recordações do seu tempo em que era livre. Então ela, por exemplo, ela descreve o momento em que ela foi capturada e colocada num navio negreiro, as condições que as pessoas eram transportadas do continente africano até a América, até o Brasil, condições absolutamente terríveis, e como ela viveu tudo aquilo e sobreviveu àquilo, e ela fala aqui com muita nostalgia, com muita saudade da sua vida livre na África. Bom, Maria Firmina, ela se aposentou em 1880. E o que ela fez? Ela fundou uma escola mista, que já era uma coisa incomum, e gratuita, além do que não fazia distinção sobre quem podia pagar ou não. Ela se dedicou a isso, mas claro que causou um escândalo enorme em Massaricó, que é um vilarejo próximo a Guimarães, onde a escola foi montada, e ela não durou 3 anos. Vejam, ela fundou essa escola 8 anos antes da Lei Áurea ser promulgada. 1 ano antes, em 1887, no auge da campanha abolicionista, que estava muito forte no Brasil, ela ainda publica o conto A Escrava, mais crítico ainda com relação a esse regime de escravidão que vigorava no Brasil. Conta a história basicamente de uma mulher branca de alta classe que tenta salvar uma mulher escravizada, mais jovem, e acaba fracassando. Maria Firmina morreu em Guimarães, lá no Maranhão, em 1917. E muito da sua história ainda é nebuloso. Por exemplo, a sua obra praticamente foi esquecida por décadas. Não repercutia mais, não era republicada, até que o historiador paraibano Horácio de Almeida descobriu um livro num sebo do Rio de Janeiro em 1962. E aí voltou a se falar de Maria Firmina e sua obra. Até o rosto dela não se sabe exatamente como é. Existe uma gravura arquivada lá na Câmara dos Vereadores de Guimarães, no Maranhão, mas é de uma mulher branca, basicamente. E mesmo o busto dela que existe no museu em São Luís, no Maranhão, Museu de História, retrata uma mulher embranquecida, de nariz fino, de cabelos lisos. Havia, na época, muita confusão de Maria Firmina com uma escritora gaúcha. E isso acabou, além desse fenômeno do embranquecimento de alguns autores negros, acabou interferindo na memória visual que se tem de Maria Firmina. Em 2018, a editora gaúcha Zouk lançou essa edição, uma bela capa de Renata Felinto, da série Afro-Retratos, essa ilustração da capa. Eu só recomendo, há 2 bons prefácios para contextualizar a obra, e eu só recomendo algum cuidado, na verdade 3 prefácios, com o artigo da professora Rita Terezinha Schmidt,
que é muito bom. Ela é professora da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Só que para quem gosta de se surpreender ao longo da leitura, nesse artigo ela acaba entregando tudo o que acontece envolvendo os personagens. Então, deixem para ler no fim. Já o artigo da poeta e ensaísta Eliane Marques, ele é muito interessante para ajudar a contextualizar a obra de Maria Firmina e cita nosso querido poeta Oswaldo de Camargo, que é um grande estudioso, jornalista, escritor, poeta, um grande estudioso da condição do negro no país e a evolução da presença do negro na imprensa, na literatura, que lembra que no momento, no mesmo ano em que Luiz Gama, jurista negro, poeta, escritor, ele se afirma como ele é o primeiro a se dizer negro em São Paulo, né, através de um poema, Boda Rada, Maria Firmina simultaneamente estava no Maranhão, se tornando a primeira mulher a fazer literatura negra. Só que ela não assinou a sua obra. Então, cabe a nós, leitores, amantes da boa literatura, da verdade e da história, resgatar o valor de Maria Firmina e outras autoras sobre as quais eu vou falar ao longo dessa série. Por hoje é isso, boas leituras, até a próxima.